Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato e estamos vivendo o dia de hoje. Dia do enforcamento, dia de Tiradentes. E nós estamos aqui tentando nos encontrar, são 9h18, tentando entender um pouco dessa pandemia que está virando pandemônio, analisando também o comportamento estranho do presidente da República, que já sempre foi estranho, né? Uma coisa que eu ouvi ontem de uma pessoa falando que o presidente da República atualmente ele tem uns poderes assim estranhos, né? Ele não tem sangue e ele não desenvolve vírus, então deve ser um robô, um ciborgue que foi colocado aqui para poder dirigir esse povo. Pode ser. Também olhando ainda para a realidade da fala dele ontem, quando ele disse que as pessoas que pediram o AI-5 e a intervenção militar são infiltrados. Bom, infiltrados, eu parei para pensar, então se são infiltrados, são do PT, né? Certamente, ele deixou isso bem claro. E o delírio de Luís XIV que ele teve, né? Eu sou a Constituição, eu sou o Estado, eu sou. Lembrou um pouquinho também o Lula, quando o Lula dava essas crises assim meio estranhas, o Fernando Henrique dizendo algumas coisas desse tipo, o Collor, né? Lembrou, é o momento do poder, a pessoa às vezes tem o costume de dizer, eu sou responsável, né? Então vamos perdoar isso dele. Mas aí um professor de história colocou que o final da dinastia de Luís XIV foi a guilhotina. Lembra? Luís XIV morreu de gangrena aos 77, 72 anos, não me lembro agora ao certo, mas não interessa. O que interessa é que dinastia não é a pessoa. Houve sim, o final da dinastia de Luís XIV foi o quê? Foi a Revolução Francesa, a burguesia tomando o poder. Mas isso aí é um detalhe, a gente vai continuar aqui analisando. Hoje, ainda um pouco preocupado, mamãe continua doente, continua de cama, a minha irmã mais velha, Iracema, também, agora também está com febre, né? E a gente está preocupado aqui e estamos aqui vivendo o dia a dia, o dia de hoje. Bom, é uma preocupação a mais. Outras coisas acontecem, pessoas que, desculpe, eu vou falar aqui, deixar no subentendido, pessoas que agem na falsidade, pessoas que querem, gostam de mentiras e por aí afora vai, né? Pessoas que gostam de viver se enganando os outros e acham que isso é mais importante do que tudo, né? E infelizmente são essas pessoas que às vezes estão em nosso meio. Mas celebremos a vida, deixemos essa coisa de lado. A criatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo aí, compadre, você perdeu se... Vamos continuar nosso dia a dia, né? E lembrando que hoje, dia 21 de abril de 2020, é feriado. Alguém falou assim, não sei qual a diferença entre o dia de hoje e o dia de ontem, quem está em casa, né? Quem está cumprindo quarentena. Aí eu falei, o dia de hoje é o dia de Tiradentes, é o dia onde nós estamos lembrando que alguém iniciou um projeto de independência e esse projeto nasce em Minas Gerais, lá na terra do Uai, em Minas Gerais. E interessante que o movimento Independência Mineiro, o Inconfidência Mineira, na verdade não se falava numa nação justa, embora, voltando a falar do Luís XIV, essa independência, essa Inconfidência era influenciada pela Revolução Francesa, pois a Revolução Francesa mandou decapitar os nobres, né, os donos de gado e gente lá da França, instaurando assim um momento pró-republicano. Mas isso aí é um outro detalhe, não vamos entrar nesse detalhe aí, porque a gente vai perder nosso tempo e hoje não podemos perder tempo. Afinal de contas, estamos no feriadão e o feriadão
precisa ser respeitado. O evangelho de hoje, o evangelho de João, capítulo 3, versículo 7b ao 15, é o evangelho que Jesus continua na sua conversa com Nicodemos, né? E Nicodemos começa a se questionar. Ontem Jesus falou sobre a importância da ação do nascimento, tanto o nascimento vindo humano como o nascimento vindo do céu. E hoje Jesus fala sobre a questão do momento em que ele vai ser elevado, no momento em que ele vai ser colocado. Aí um dos artigos que eu li hoje falava sobre o primeiro Adão que se perde, o Adão que se perde, que está na terra e não consegue ascender o céu, que se perde por questão do pecado, e o segundo Adão, que é Jesus, que desce do céu para resgatar esse Adão caído. O interessante é que o evangelho de hoje coloca essa questão a serpente levantada no deserto. Fala sobre cura, fala sobre estarmos prontos para mirarmos o modelo, né, de Jesus de Nazaré, pois aqui é uma alusão claramente ao tipo de morte que Jesus veio sofrer. E Jesus ainda fala olha, não fique assustado, porque há de haver, né, e há de acontecer que todos devem nascer de novo. E diz, o vento sopra onde quer. A gente lembra muito da canção, a gente canta isso na igreja católica direto, né? A questão do Espírito. O Espírito é vento incessante, ele sopra onde quer, né? E quem ouve a sua voz é somente aqueles que estão dispostos a ouvir a voz. E o interessante é que nós, às vezes, queremos que Deus silencie, nós queremos que Deus fique quieto, não atrapalhe, não nos incomode. A gente vê aí algumas manifestações falando da necessidade de abrir as missas, ter os cultos, e ter as celebrações diversas, e se fala muito nisso, mas se esquece que é necessário, ainda de tudo, ter consciência, pois a realidade hoje envolve você estar dentro de casa. A gente não pode querer fazer pressão da forma errada. Por isso, hoje Jesus fala sobre a questão de o Filho do Homem será elevado para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. A vida eterna é algo que nós queremos, a vida eterna que nós sonhamos não é uma vida temporária, não é uma vida onde teremos as mesmas dores de hoje, onde o Covid-19 nos assusta, onde o Covid-19 nos manda para casa. A vida eterna que nós sonhamos é a vida eterna onde a dignidade, o respeito, o maior bem que nós temos é a vida, seja respeitado. Por isso, o presidente da CNBB mandou uma carta pessoal para o presidente da STF falando sobre a importância de não permitir a lei do aborto. Ser contra, somos contra o aborto, somos contra o assassinato de crianças, mas também somos contra o assassinato de jovens, nós somos contra a violência que se impregna sobre a nossa juventude. Hoje, olhando para este evangelho, quando Jesus coloca para a gente a boa nova dele, que ele e Nicodemos conversam, a gente percebe bem que Jesus faz uma proposta para Nicodemos. Jesus faz uma proposta para Nicodemos. Aí Jesus fala claramente, aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Aquele que vem de Deus é de Deus. E ainda deixa bem claro que, na verdade, Jesus fala sobre a questão do testemunho. Nós temos que saber testemunhar. E o testemunhar é algo muito complicado. Testemunhar é algo que nós devemos ter em nossas vidas. Pois muitas das vezes ficamos preocupados nesse tempo de pandemia, em que vai faltar comida, ficamos preocupados em que vai faltar alimento, ficamos preocupados que vai faltar emprego e esquecemos que às vezes não pode faltar a fé. Temos que manter-nos de pé, firmes na fé, na certeza que tudo poderá ser melhor.
Não tem como você ser cristão pela metade. Não tem como você ser cristão apenas olhando o interesse humano. Por isso, talvez, nós tenhamos aí um conflito quando se fala no capitalismo e no comunismo. Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, já dizia, falecido já, ele dizia, tanto o capitalismo como o comunismo têm suas ditaduras e ambos fazem mal para a humanidade. Ambos causam sofrimento e dor e geram miséria. Todas as linhas ideológicas, políticas, elas causam no ser humano o sofrimento. Todas as linhas ideológicas, ela há de ter um defeito, há de ter uma falha, há de ter alguém beneficiado mais ou menos que o outro. O evangelho de hoje, quando Jesus fala sobre nascer do alto, quando Jesus apresenta a proposta de estarmos ligados à coisa do alto, ele fala, olha, quem coisa da terra é da terra. Ele diz a importância de termos conosco a certeza. E Jesus diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. É importante nós sabermos claramente que nós devemos descer do céu, deixar o nosso nível, estar próximo da humanidade, estarmos juntos. Jesus faz isso. Aí você lembra claramente da proposta de salvação dele. Ele vai de encontro. E ele vai de encontro mesmo sabendo que haveria dificuldades. Nós muitas das vezes temos medo da dificuldade, temos medo da cruz, temos medo do sofrimento. Vivemos cada dia mais com uma única certeza. As pessoas querem um Cristo, mas um Cristo vitorioso, um Cristo que está acima de tudo, um Cristo que tem os poderes que nos leva a apenas a magia. Deus nos abençoe e nos ajude no sentido de nos encontrarmos como pessoa, como ser humano. É tempo de pandemia, é tempo de parar e refletir. Não é tempo de ficar disputando ou questionando como será a eleição daqui a 4 anos. E nós temos aí em nosso meio, cada vez mais, pessoas se confrontando. Se você não concorda comigo, você é isso, você é aquilo. Cada vez mais nós estamos nos ofendendo. Por quê? Porque nós estamos automaticamente preocupados em ficar bem conosco mesmo. Talvez uma das falhas que nós tenhamos em nossas vidas seja o egoísmo. O egoísmo é algo que nos coloca sempre assim. A mania que nós temos, as famosas ansiedades, as famosas necessidades de preencher esse vazio, quando na verdade aquilo que Jesus fala hoje, nós temos que preencher nossos vazios mantendo a firmeza na fé, pois aquilo que veio do céu volta para o céu. E nós viemos do céu. Nós somos criados à imagem de Deus. Nós somos criados para sermos um outro Cristo para os nossos irmãos. Não tem como ser cristão pela metade. Não tem como ser cristão apenas dentro da igreja. Não tem como ser cristão apenas no projeto egoísta de igrejas cheias. Nesse tempo de pandemia, temos que ter certeza. Estamos no deserto, mas o deserto tem um sinal, a serpente levantada. E a serpente levantada prefigura automaticamente o Cristo que se levanta e que está na cruz. Deus nos abençoe e nos ajude. São exatamente em nosso relógio 9h32. Obrigado a vocês por me ouvir até aqui. Eu sou o Daniel Nonato. Um abraço especial para todos vocês que nos curtem aí no Facebook, no YouTube e também aqui no WhatsApp. Dá um like aí, se inscreve no canal. Obrigado a vocês pela sua presença. Continuamos rezando. Bom dia. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.